pra pensar. Que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, da esperança, Brasil. Tá bom. Boa noite a todos, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ouvindo uma música aqui para harmonizar, né, para o Curtinhas do Bem, da Sejap dessa noite. E essa música não foi à toa, elas têm relação com o tema. E vamos fazer uma prece inicial antes para poder iniciarmos a discussão do tema. Então convido a todos a sentar confortavelmente em suas cadeiras e fechar os olhos e elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, que a cada dia, a cada instante de cada dia, nos ama, nos protege e nos orienta com o seu amor tão imenso que irradia e abrange todo o planeta Terra.
possamos ser dignos desse amor e que possamos aprender com este amor. Que possamos nesta noite ter uma excelente reflexão e aprendizado para todos nós. Que assim seja. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no Curtinhos do Bem, da CEJAP. E essa semana a gente teve uma iniciativa de trazer uma representatividade jovem aqui pro Curtinhas do Bem. Então, tanto hoje quanto sexta-feira, nós teremos a participação da Mocidade CEJAP aqui no Curtinhas do Bem. Tudo bem? Então, o tema de hoje, a nossa convidada já vai entrar daqui a pouquinho. Aqui já. Vim fazer a tradução. O tema de hoje está relacionado com o dia de hoje. Afinal de contas, hoje é dia 21 de abril e estamos comemorando o feriado nacional de Tiradentes. E para isso nós trouxemos a nossa convidada aqui, que vai ajudar a gente a fazer uma reflexão desse dia, o que esse dia representa para a gente, como que está relacionado com o Espiritismo, como que o Espiritismo enxerga esse feriado nacional de Tiradentes, para a gente fazer uma reflexão. Então, seja muito bem-vinda, Emily. Se apresenta aí pra gente. Obrigada, como o Luiz já disse, né? Meu nome é Emily. Eu participo da Mocidade CEJAP desde 2016 e desde esse ano estou ajudando o Luiz na coordenação da nossa mocidade. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Isso aí, gente. Então, Emily, hoje é dia 21 de abril. É o feriado nacional de Tiradentes. E por que esse dia é importante para nós brasileiros? Então, né, no dia 21 de abril de 1792, houve a execução, né, de Tiradentes. Naquela época, estava tendo a Inconfidência Mineira, onde a elite intelectual de Minas Gerais estava buscando, né, pela independência da então colônia de Portugal. Só que dentre o grupo, né, que estava buscando disso, teve um delator que expôs, né, para a coroa portuguesa todos os planos que eles estavam tendo, e aí 11 dessas pessoas que estavam organizando foram presas. Mas somente 10 delas, né, eles foram, ao invés de ser executados, foram exilados na África, devido a uma ordem da rainha, né, Dona Maria, que era conhecida como a Piedosa. E aí, como eles precisavam, né, de um bode expiatório, de alguém para exemplificar que aquilo não deveria ser feito, né, com a coroa, eles escolheram Tiradentes, que era o dentista, né, Joaquim José Silva Xavier, um dos cabeças ali daquela situação. E aí, no dia 21 de abril, ele foi executado e esquartejado. Exatamente. E essa é a visão que a história tem e que a gente aprendeu na escola. Só que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos vem nos contar como que esse acontecimento foi visto pelo lado da espiritualidade. Porque o Tiradentes ele foi morto através do enforcamento e depois de morto ele ainda foi esquartejado. Só que Humberto de Campos relata que o espírito, após ser enforcado, ele foi resgatado pela espiritualidade superior, ele foi acolhido nos braços do anjo Ismael, devido à missão que ele tinha acabado de cumprir. E graças a isso, né, graças a ele ter passado com resignação por essa expiação que ele teve, ele não passou pelo tormento de ver o corpo sendo esquartejado. E essa cena é muito bonita, né, Emily? Tem uma fala muito bonita do anjo Ismael para o Tiradentes, não tem? Sim, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Ismael, assim que ele recebe o Tiradentes, ele fala com ele, né? Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas no nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Redimistes o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surge para espargir bênção sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro?
Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. E o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Isso aí. Essa fala do anjo Ismael para Tiradentes, né, após a desencarnação dele, é muito significativa para a gente e traz uma mensagem muito importante. Primeiro, que ele começa na fala, né, dizendo que Tiradentes ele tinha cometido equívocos em vidas passadas, ele tinha sido inquisidor em vidas passadas, então ele causou muito sofrimento para muitas pessoas. Só que aí ele teve a oportunidade de vir para o Brasil e, como ele fala, né, através dos sofrimentos purificadores, expiar os seus erros. Então, a gente já começa a perceber nesse início da fala do Ismael que muitos sofrimentos que a gente passa na nossa vida aqui no Brasil, nas dificuldades que a gente passa, vêm para a nossa expiação, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E o mais legal é que no final ele fala que a independência do Brasil viria, só que não através da guerra, não através da violência. Porque a espiritualidade superior, ela planeja tudo através do amor e não do ódio. Né? Então não ia ser através da guerra de irmãos contra irmãos, mas o próprio Portugal traria, né, a independência para o Brasil, como foi o próprio Dom Pedro I vindo, né, o príncipe português declarando a independência do Brasil. E essa é uma mensagem, né? E isso é uma mensagem muito importante, porque apesar de hoje em dia a gente não estar tendo uma guerra militar, né, de país contra país, nós temos um conflito... Opa, perdão, bati aqui na mesa. Estamos tendo conflitos ideológicos muito grandes, principalmente aqui no Brasil já há alguns anos, que se acirrou, né, nas eleições, né, há 2 anos atrás, 2018. E apesar de realmente não estarmos numa guerra que estamos derramando sangue, estamos derramando muitas lágrimas, muito sofrimento por causa dessa polarização ideológica que estamos vivenciando hoje em dia. Só que agora, recorrendo ao Livro dos Espíritos, né, no capítulo da Lei de Liberdade, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos vão ajudar a gente a entender como ter essa postura de transformação, que a espiritualidade almeja, porque a transformação é necessária, mas como fazer essa transformação sem ódio, sem recorrer à violência. Então nós vamos conversar sobre 2 perguntas aqui. A primeira é 841 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, perante ideologias, perante crenças que ele acredita ser perniciosas à sociedade, ou seja, que fazem mal à sociedade, que são opressoras à sociedade, nós devemos respeitar a liberdade de pensamento, de crença das pessoas, ou devemos, ou devemos procurar convencer a pessoa do contrário, dizer, não, esse caminho não é o mais ideal, essa crença não é a mais correta, porque traz um sofrimento. Como que os espíritos respondem isso, Emily? E aí eles respondem que certamente podeis e até deveis, né? E eles complementam, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Exatamente. Então, aí é um ensinamento muito importante para a gente, porque se realmente eu acredito que tem alguma crença, alguma ideologia que é prejudicial à sociedade, que oprime a sociedade, como várias crenças, como o nazismo, o machismo, a homofobia, o racismo, nós não podemos simplesmente ser indiferentes a essas crenças que trazem prejuízo à sociedade e às pessoas. Só que, se nós tentarmos mudar essa ideologia através da violência, nós estaremos agindo tão mal quanto quem acredita dessa forma. O que os espíritos nos ensinam é que nós devemos sim tentar mudar, mas através da persuasão e da brandura.
Como Jesus falava, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né, Emily? Sim. E para finalizar nosso bate-papo aqui, temos 842, né? Já que então não podemos ser indiferentes a crenças perniciosas, como identificar que uma crença é perniciosa ou não? Qual é o norte, né, o meu guia para discernir o que é uma crença perniciosa e o que não é? Será que é aquela crença que eu acredito? É a minha crença? Ou não? Tem alguma diretriz para a gente, Emily? E aí, sobre qual doutrina a gente deve seguir, né, e acreditar como que a gente deve seguir, os espíritos respondem que será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Exatamente. Então, nesse ambiente de polarização, a gente tende a escolher os nossos times, né, e defender esse time a ferro e fogo. Só que nem sempre estamos com a razão. E como os espíritos falam, pode ser, inclusive, que os dois lados estejam errados. O nosso norte não é o que diz A ou o que diz B, é o que nos une aos nossos irmãos e irmãs. Se determinada crença nos afasta, nos separa dos nossos próximos, cria um muro entre a gente, essa crença está equivocada, precisa ser convencida do contrário. Ok? Independente se diz para ir para caminho A ou B. Se esse caminho A ou B une os irmãos, então está no caminho certo. Pode ser que as duas estejam certas, mas se as duas polaridades estiverem separando os irmãos, as duas estão erradas. Né, Amy? Então, muito obrigado. Isso mesmo. Né? Então, muito obrigado por ter participado do Curtinhas da CEJAP com a gente essa noite. Eu acho que travou um pouquinho aqui, Emily. Você eu pode acho que a gente, repetir? antes de finalizar, só queria... pra mim travou também. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu acho que antes da gente finalizar, só queria salientar, assim, né, de todas as passagens que a gente leu aqui, eles frisaram muito a respeito da não violência e da lei do amor, né? E foram esses os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Então, nesse tempo que a gente está em casa, vale a reflexão de que todas as leis, ele diz que se resumem em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor é a solução, né? Exatamente, sempre vai ser. Exatamente. E então, a gente gostaria de encerrar convidando a todos os participantes para frequentarem a Mocidade também, nos sábados da CEJAP. Né, Emily? Então, todo sábado, de 16 a 17h30, nós temos os estudos da Mocidade. Não estamos fazendo o estudo presencial em respeito ao isolamento social, mas estamos fazendo estudos todo sábado na plataforma virtual, o Zoom. E nós temos o Instagram da CEJAP. Conta pra gente do Instagram da CEJAP, Emily. Nós temos o Instagram, né, que acho que é mocidade.cejap, e lá a gente sempre divulga Mocidade temas dos estudos, e esse tema que a gente está discutindo aqui agora, inclusive, é Mocidade Underline Cejap, então. E esse tema, inclusive, foi o tema que a gente discutiu no sábado, e a gente está sempre postando lá quais são os estudos, e quem se interessar, é só entrar em contato com a gente através do direct, para que a gente passe o link da Mocidade nos sábados. Exatamente. Então, gente, vamos lá, todo mundo seguindo o @mocidade_cejap e vamos participar do estudo com a gente da Mocidade no sábado. É muito legal. Os jovens têm uma energia perfeita para poder estimular a gente nesse tempo de isolamento social. Tá, gente? Então, para encerrar a nossa noite de hoje, Emily, por favor, conduz a gente em prece. Vamos sentar, né, confortavelmente, levar nossos pensamentos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos nessa cortinha do bem, e por mesmo em tempos de isolamento, podemos continuar a estar conectados, pedir a Deus, né, que nos abençoe e abençoe cada família brasileira, que todos possam estar em suas casas, confortáveis, pedindo a Deus para que tudo isso passe e que quando tudo isso acabar, que possamos estar pessoas melhores, em tempos melhores, sempre com muita fé e muita esperança, porque
esse é o tempo da gente mudar, da gente rever nossos conceitos, ter em mente que Jesus. Isso aí, que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Agradeço a participação de todos aqui. Muito obrigado, Emílio, novamente. E sexta-feira temos mais uma Curtinhas do Bem, com a participação especial da Mocidade, com a entrevista, no qual, quando estaremos entrevistando a Cananda. Ok? Então, até sexta, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite.